Oi gente, tudo bom? Eu sou Flávia, eu sei que alguns de vocês já me conhecem, mas tem muita gente nova na rede, então sejam bem-vindos. E no último vídeo que eu fiz aqui na rede, já faz um tempo, eu falei sobre a questão da maratona que a gente está correndo na F15D, e um colega disse que a gente na verdade está fazendo um circuito de maratonas, e é verdade, né? E por isso, a gente para correr longas distâncias tem que usar a inteligência. Eu fiquei um pouco sumida porque eu diminuí o meu ritmo, por questões pessoais e de saúde. Mas eu estou acompanhando a rede, tenho acompanhado o que vem acontecendo e trabalhando também aqui com os meus irmãos. E eu estava pensando em algumas coisas que têm sido ditas e vividas aqui na rede, né? Inclusive com a chegada dos novos participantes. E eu lembrei de um vídeo que o Matheus Peracini publicou um tempo atrás e ele estava falando do chá. E para vocês entenderem, eu trabalhei durante quase 10 anos mesmo, numa instituição aqui no Brasil que foi pioneira na formação por competência. E esse vídeo do Peracini que eu estou falando, ele falou do chá e da Meta Smart. O chá, vou colocar aqui, o chá, falando a grosso modo, é o que a gente chama de competência. Uma pessoa, para ter competência, ela precisa ter conhecimento, habilidade e atitude. Como eu falei, eu trabalhei com isso muitos anos, e numa instituição que tinha uma proposta de metodologia para formar pessoas por competência. Então eu estudei muito isso, eu vivi muito isso, fiz curso, formação e depois eu trabalhei com coordenação de escolas, supervisão, assessoria, consultorias em escolas no Rio de Janeiro e por todo o Brasil, formando professores para que eles pudessem atuar com formação por competência. E é interessante porque quando você começa a estudar essa questão da competência, você vê que ela, nesse caso, era oriunda de um pensador, que é o Philippe Pirenot, a professora de francês que está aí na rede pode me ajudar com essa pronúncia, que é um sociólogo lá da Universidade de Genebra, e eles começaram a pensar esse tipo de formação por um viés, que era o viés da educação, baseado nos 4 pilares da educação da Unesco, para vocês terem uma ideia. Então, os 4 pilares da educação da Unesco, que é o relatório Delors, que a gente chama de Delors porque o coordenador do relatório foi o Jacques Delors, aprender a aprender, é famoso isso, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. O mundo corporativo, o mundo produtivo, começou então a querer pessoas com competência. Mas, passados os anos, eles perceberam que isso aqui não era suficiente para que você tivesse alta performance, apenas conhecimento, habilidade e atitude. E de uns anos para cá, eles vêm incluindo e transformando o chá, o convite para tomar o chá, numa chave. E o que é o V e o E? Valores e ética. Então você tem conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Porque só pessoas com valores e ética vão aprender a ser e a conviver. E a gente está numa comunidade aqui, né, na F15D, e que é preciso, de fato, que a gente desenvolva o nosso conhecimento, e a gente aprende muita coisa aqui, que a gente desenvolva as nossas habilidades, que a gente tenha atitude, que a gente seja fazedor, mas a gente precisa ter valores e ética também. E quais são os valores da F15D? Bom, o Luciano nunca escreveu, nem o Tiago, quais são os valores, mas eles sempre falam disso. Nós somos uma comunidade colaborativa. Nós somos uma comunidade de compartilhamento. E não pensa que o compartilhamento é só compartilhar post um do outro, não. É compartilhar informação, compartilhar dúvida, compartilhar alegria, compartilhar
erro, compartilhar tristezas. Isso é uma comunidade de compartilhamento. E como o Tiago costuma dizer, disruptiva, né? Está sempre mudando, está sempre evoluindo e a gente precisa estar se adaptando, estar buscando novos caminhos. São essas duas letras que vão possibilitar a gente melhorar a questão do nosso relacionamento. E aí eu queria compartilhar com vocês uma segunda ideia, para vocês terem isso na mente. Porque a gente, às vezes, quando ouve esse tipo de coisa, a gente pensa no outro. Né? A gente olha para o outro e pensa assim, fulano não tem isso, ou fulano está aqui, ou fulano não faz assim. Mas a minha proposta aqui é falar para você pensar em você. Porque apesar de nós sermos uma comunidade, e uma comunidade que tem acertos, que tem coisas boas, mas que tem erros, que tem coisas ruins. E a gente precisa ter maturidade para assumir isso. E a gente tem erros e acertos porque essa comunidade, como o Luciano fala, é formada por nós. E nós cometemos erros e acertos. E a gente tem que ter a capacidade de refletir sobre isso, não para o outro, para a gente mesmo. E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês. Espero não tremer muito. Vamos imaginar que essa linha aqui é a linha do prazer, da satisfação. Menos prazer, mais prazer. Essa linha aqui é a linha da competência, do que eu falei: conhecimento, habilidade, atitude, valor e ética. Menos e mais. Então aqui, prazer. Aqui, competência. Notem o seguinte: se você, no que você está fazendo, e isso acontece em sala de aula, acontece numa corporação, numa empresa, numa indústria, num pequeno negócio, num grande negócio, na família, na igreja, onde você estiver. Se você tem pouco prazer e pouca competência naquilo que você está fazendo, isso gera, do ser humano, gera em mim, quando eu estou fazendo algo com pouco prazer e pouca competência, frustração. Frustração. E frustração gera muito desgaste. Você trabalhar e fazer algo frustrado, isso gera um desgaste enorme na gente. Se você tem muita competência, e isso significa que você tem valores e tem um senso ético muito firme, né? Você tem as 5 coisas lá: conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Você tem isso muito claro. Mas você está com baixo prazer no que você está fazendo, você vai fazer por obrigação. E eu posso dizer para vocês que trabalhar por obrigação gera a mesma coisa. E aqui eu não estou vendendo hipóteses, não. Aqui eu estou falando coisas que são estudadas, que são verificadas no meio corporativo. E aqui você tem desgaste de novo. Uma pessoa que trabalha, ela tem competência e ela, como ela tem valores e um senso ético muito firme, ela cumpre aquilo que ela faz, mas sem prazer ela faz por obrigação. E mais uma vez você tem desgaste. Ah, mas aí você tem aquela pessoa que ela tem muito prazer naquilo que ela faz, mas ela está com baixa competência. Muito prazer, baixa competência. Aí ela é desafiada o tempo todo. Uma pessoa que trabalha desafiada o tempo todo, desgaste. Muito desgaste. Você está o tempo todo sendo desafiado. É claro que desafio é sempre importante, mas precisa ter um equilíbrio. Se você está sendo desafiado o tempo todo, o desgaste é muito grande. Muito grande. E num ambiente onde impera o desgaste, o que nós temos? Isso, sala de aula, empresa, qualquer ambiente, como eu falei. Você tem agressividade, cinismo,
e desânimo. E aí, quando você trabalha com muito prazer e muita competência, é quando você chega à realização. O que eu queria mostrar para vocês aqui é que muitas vezes, durante o dia, durante a vida da gente, a gente oscila entre uma coisa e outra. Não necessariamente você está o tempo todo aqui, mas você precisa trabalhar e cada um de nós precisamos trabalhar para nos enquadrar aqui, para nos colocar aqui, encontrar prazer no que nós fazemos e com competência, com conhecimento, com habilidade, com atitude, com valores e ética. Para a gente fazer isso, a gente precisa ter muito claro que conhecimento tem que estudar, tem que fazer os cursos, tem que aprender. Habilidade você tem que treinar, não adianta só você saber que tem que fazer, você tem que treinar, você tem que desenvolver essa habilidade. Você tem que ter atitude, você tem que ir lá e ser fazedor, né? Como o Luciano sempre fala, ir lá, fazer. Mas você tem que ter claro quais são os nossos valores e ter o senso ético. Se o seu senso ético oscila, a gente começa a ter um problema. Se o meu senso ético oscila, começa a ter um problema. Porque é só a partir daí que você vai ter uma equipe, um grupo trabalhando de fato para um objetivo comum. Quando a gente conseguir entender que a gente precisa ajudar as pessoas a virem para cá e se ajudar individualmente para vir para cá, buscar isso. Porque tem uma coisa que a gente que baseia os relacionamentos. O Jean e a Sônia provavelmente vão dizer que é amor. E eu acredito que o amor permeia e que a gente precisa amar mesmo. O amor precisa permear não só como sentimento, mas como ação, como verbo, né? As coisas que a gente faz. E eu tenho tentado evoluir bastante para amar o logaritmo do Facebook. Tá difícil, Sônia, tá bem difícil. Mas eu tô tentando. Mas nesse caso, a gente fala em respeito, a gente fala em solidariedade, a gente fala em amor, mas é confiança. Porque veja bem, se uma pessoa tem conhecimento, habilidade, atitude, mas ela não tem valores e não tem ética, você não confia nela. Você não consegue estabelecer isso. Só uma pessoa competente de fato, que tem valores, que tem firmeza ética e que tem conhecimento, habilidade, atitude, é que gera em nós um sentimento de confiança. E nós precisamos confiar uns nos outros. E nesse ponto não cabe ao outro ser parâmetro. Para mim, sou eu em mim mesmo. Assim como é você em você mesmo. Porque a gente precisa entender e compreender que nós temos um papel nessa história. Cada um de nós, a gente fala em família, mas uma família que tem harmonia, cada um cumpre um papel. E não existem papéis mais importantes ou menos importantes. Mas a gente precisa manter a posição. A gente não pode ceder. Quando o Jean falou que o mundo... eu fiquei até assustada, porque eu não conhecia. O mundo dos... Como é o nome dos vendedores? Afiliados. Tem uma série de golpes, de erros. Eu comecei a pensar nisso. Não! Os afiliados da F15D precisam ser diferentes porque eu sou diferente. E nós podemos fazer com que o trabalho dos afiliados na F15D seja diferente. E nós podemos fazer, não é porque o Luciano ou o Thiago falaram, porque nós somos diferentes. Assim como as nossas páginas podem ter uma qualidade de postagem diferente, porque nós não vamos abrir mão de ter conhecimento, habilidade, atitude, dominar tudo de Facebook, bacana, amar o logaritmo do Facebook, que seja, mas trabalhar com valores e ética. E aí nós vamos, de fato, ser uma comunidade admirável e que inspira. Não é invejada, mas que inspira as pessoas. Mas isso depende
da nossa posição, de cada um de nós. Era isso que eu queria dizer. Eu espero que ajude a você e como ajudou a mim pensar essas coisas para continuar trabalhando, buscando ter competência e prazer naquilo que a gente faz aqui na F15D. Um grande abraço e até o próximo.